Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus comigo vai tudo na paz. Meus amores, hoje eu vim aqui fazer mais uma resenha de uma minissérie que eu terminei de assistir na Netflix. E vocês sabem, gente, que quando eu assisto é interessante, eu venho cá fazer a resenha. Gente, é uma história, né, que conta do Gabriel Fernandes, que é uma história, gente, que conta a vida dele todinha até a sua morte. Gente, é muito triste essa série, né? Ela é uma série com 6 episódios, ela é mais a minissérie, ela é americana, é baseada em fatos reais, é um documentário de um assassinato muito brutal, né, que aconteceu no estado da Califórnia. E teve ali, gente, uma grande repercussão, porque foi um abuso, né, com uma criança que o Gabriel, de 8 anos, sofreu com a sua mãe e o seu padrasto. Ô, gente, não me lembro o dia, né? Não sei se foi 23 de julho de 2013. Gente, eu não sei essa data, se tá certinha, porque eu venho esquecer. Porque, gente, é uma história muito triste, é uma série muito triste. Eu chorei, gente, do primeiro episódio até o último episódio, porque é muito triste. A mãe do Gabriel ligou para a emergência falando que a criança tinha caído e batido a cabeça de uma da banheira. E nisso, gente, quando a emergência, né, chegou ali para dar atendimento àquela criança na sua casa, percebeu que ela estava com muito maltrato. O menino estava com o crânio, né, machucado, estava aberto, ele tinha marca de cigarro pelo corpo e ele estava com muito hematoma e com muito machucado. Então, gente, aí naquela hora ali, os paramédicos ficaram muito preocupados, pegou a criança e levou para o hospital. Chegando lá, gente, essa criança estava tão maltratada, tão machucada, que os enfermeiros, os médicos que atenderam ali começaram até a chorar. E tem ali, gente, né, como é baseado em fatos reais, tem ali o depoimento, né, dos enfermeiros, dos paramédicos, dos bombeiros que ajudaram ali a socorrer ali aquela criança. Aí, gente, depois os pais foram presos, né? O pai e o padrasto, ele não era pai do menino, eles foram presos e depois, 5 anos depois, houve o julgamento deles. Aí, gente, nessa época, né, ele tinha 2 irmãos e os irmãos deles também pôde ali também dar o depoimento na hora do julgamento. Não somente, gente, os irmãos, mas a família em geral que estava ali naquele meio. Por que que ninguém ajudou o Gabriel? Já que ele sofria, gente, abuso. O Gabriel, quando ele nasceu, a mãe dele já rejeitou ele no começo, né? Na gravidez ela já rejeitou a criança. E quando o Gabriel nasceu, o tio dele começou a cuidar, a criar dele. Olha, gente, aí o tio passa para a avó cuidar dele. Aí quando a avó cuidou dele, depois, gente, ele foi morar com a mãe. Com 6 ou 8 meses que ele estava morando com a mãe, ele foi morto. Então, gente, é muito triste. Eu não posso mostrar aqui para vocês, né? Colocar a imagem, mas na Netflix tem as fotos dele com hematoma, a casa dele, onde ele morava, a caixinha, gente, aonde o padrasto colocava o menino preso. Aí ele ficava sem comer, ele fazia suas necessidades ali na caixa e o padrasto fazia ele, gente, limpar e ele estando muito fraco. E, gente, e os irmãos dele, que tentou, na hora do depoimento, vocês começam a chorar na hora que vocês ver aquela criancinha falando que o padrasto pegava aquela criança, colocava na parede, começava a enforcar e dar murro na cara da criança. Então, gente, é muito triste e muitas vezes, gente, a família,
o tio, né, daquela criança via que ele estava machucado, eles chamaram o conselho tutelar, assistência social, mas a assistência social, gente, não fizeram nada. Chegava lá, a mãe falava que o menino tinha caído, tinha machucado, por isso que ele estava com aquele marcão. Então, gente, foi muita negligência, porque teve muita repercussão esse caso dessa criança por causa disso, porque o Conselho Tutelar e a Assistência Social não deram apoio nenhum até que a criança veio a falecer. Gente, ela estava toda machucada e conta lá, tem o depoimento do tio, né, dele falando que ele tentou, gente, ajudar a criança, só que a assistência social não dava ideia ali para o tio, né? O tio ele tentou tirar aquela criança, mas não conseguiu. E ela sofria muito mal-estar. Oi, gente, quando assisti o primeiro episódio, o segundo, gente, eu começava a chorar de tanta tristeza. E muitas vezes, gente, acontece isso. Sabe o que eu falo, na minha opinião? Se você viu alguém abusando de idoso, de criança, não só filma, tem gente que filma e joga na internet. Você tem que filmar, ir lá e denunciar. E falar mesmo e fazer aquele escândalo mesmo para pegar, né? Seja um idoso que está ali, que seja ali seu tio ou seu pai mesmo que está sofrendo maus tratos, tem que ali arrancar a criança, o idoso daquela pessoa. Nem se for para pegar a criança e fugir com ela. Tem que fazer isso, porque ali, gente, foi a negligência mesmo da assistência social e o conselho tutelar que não ajudou. Aí, gente, todo o período ali, né, da série, mostra os promotores falando, mostra a família, mostra os irmãos dele, né, todo mundo que estava envolvido ali naquele caso. E a assistência social, gente, mas o conselho tutelar, elas tentaram também tirar o corpo fora lá, né, falando que tentou ajudar, mas não teve. Inclusive, 4 pessoas, gente, da assistência social também, eles foram, né, julgar também por causa desse caso, por causa da negligência. E também, gente, no final, né, acaba que a mãe dele entrou em um acordo, só que ela teve prisão perpétua e o padrasto, ele teve o merecido, né, que foi ficar pena de morte para ele. Então, gente, é uma série, né, uma série não, um documentário baseado em fatos reais. Vale a pena você assistir, só que é muito triste. Eu assisti, gente, chorando, porque dá muita dó. E lá eles mostram mesmo a imagem da criança machucada, a criança, gente, com o crânio quebrado. Então, assim, é muita tristeza. Então, o Gabriel sofreu demais. Coitado, morou, né? Era melhor ter morado com o tio, né, gente? Não, mas aí foi morar com a mãe, com 6, 8 meses que ele estava morando com a mãe, ele teve maus tratos. E lá na hora, gente, que o padrasto dele foi julgado, o padrasto falava que maltratava ele, porque o menininho de 8 anos, o Gabriel, falava com a mãe dele: mamãe, larga ele porque ele não é homem para você. Então o padrasto ficava com raiva por causa disso e batia. Gente, no dia que ele foi internado, esse menino, isso foi o próprio irmão dele, né, dando lá o depoimento, que o padrasto enforcou ele, deu um murro na cara dele e depois a mãe e o pai levou ele pro quarto, gente, e deram mais de 20 socos. A mãe e o padrasto, gente, fez isso com essa criança. Então, gente, é um caso muito triste, né? A mãe dele pegou prisão perpétua, mas, gente, você olha para a cara daquela mulher lá na hora da série, você fica horrorizada. Ela também tinha de ter merecido a pena de morte. Então, gente, é muito triste, vale a pena vocês ir lá conferir esse documentário. E eu sei que é um vídeo muito triste, tá, gente? Mas deixa um likezinho aí que vai me ajudar bastante, tá? E vamos ficar atento aí, tá, gente?
Se a gente vê, nós vamos filmar e ainda vamos correr atrás aí, né? Ir na polícia, ir no conselho tutelar. Não vamos deixar nossas crianças, os nossos idosos sofrer. Então, beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.